Sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do GL Club Podcast. É um grande prazer ter você aqui. Aqui é onde a gente fala sobre empreendedorismo médico. A gente mostra a importância do médico de sucesso ter uma vida pessoal de sucesso. Esse é o grande objetivo do podcast. Afinal de contas, todo sucesso profissional depende do seu sucesso pessoal. E é isso que a gente vem mostrando nesses episódios. O podcast vem crescendo cada vez mais. E já quero convidar você a clicar no botão abaixo, se inscrever no nosso canal, no GL Club Podcast, e curtir todo o conteúdo que a gente tem aqui. Inclusive, os nossos shorts, né, que são esses vídeos mais curtos, que o Eric tem feito também com muito carinho para todos vocês terem acesso de uma forma objetiva ao nosso conteúdo. Quero convidar você também a comentar todos os nossos vídeos que a gente tem feito, esse vídeo de hoje também, deixa a sua observação, deixa o seu posicionamento, deixa o seu elogio, deixa a sua mensagem motivacional aqui também, que é muito importante ter a sua interatividade com a gente. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, muito obrigado à Clínica Viver Injetáveis. É uma clínica totalmente focada no emagrecimento, com um plano de acompanhamento médico. Muito obrigado a Viver Injetáveis. Ao Pain Center, que é o Centro de Diagnóstico da Dor, uma clínica totalmente focada no diagnóstico e tratamento da dor e no cuidado de pacientes com dor crônica, aquela dor que atrapalha a sua qualidade de vida há mais de 3 meses. A Imersão 6D, que é um evento presencial, onde a gente abre a caixa preta da nossa clínica e mostra no detalhe como é que faz para você ter um faturamento pesado e uma vida leve. Esse evento que acontece aqui no Brasil, para ser mais específico, na cidade de São Paulo, e também nos Estados Unidos, nas cidades de Miami e na cidade de Orlando. Então, a Imersão 6D. E também o nosso patrocinador principal, que é o GL Club Ensino. É o primeiro programa de mentoria médica reconhecida pelo MEC, e é uma mentoria de médico para médico, onde a gente ajuda os médicos a terem otimização de tempo, qualidade de vida, gestão do tempo, gestão da sua clínica e transformando o seu conhecimento em produto, para o médico se olhar fora da gaiola de ouro. Eu sou Gabriel Longini, eu sou médico e há mais de 13 anos eu me dedico profissionalmente a cuidar de pessoas com dor crônica, intervindo na causa da dor. Sou mentor de médicos há uma década e estou aqui acompanhado com a host que faz parte desse cenário também, a minha incrível esposa, que é médica nefrologista, uma mãe extraordinária, uma profissional incrível e a pessoa que divide os sonhos comigo, senhoras e senhores, Zara Pimentel. Ó, dessa vez você usou Zara Pimentel, hein? Aqui é Zara Longini, hein? Aqui é Zara Longini, mas o nome profissional dela é Zara Pimentel. Obrigada, amor, tamo junto. Quero apresentar para vocês uma convidada de hoje muito especial, uma pessoa muito importante na nossa vida, faz parte da minha história com a Zara. Estamos em casa hoje. Estamos em casa e... Literalmente. A doutora Pamela Pimentel, ela é médica formada há mais de 11 anos, ela é especialista em ginecologia e obstetrícia, pós-graduada em ultrassonografia de ginecologia e obstetrícia pela Cetros. Ela é mãe do Romeu, irmã da Zara, minha cunhada, uma mulher incrivelmente dedicada, feliz, resiliente, um grande exemplo. E foi a pessoa que falou assim para mim no dia que eu estava para começar a ficar com a Zara. Lá vai. Você não vai dar o beijo nela, não? Você está esperando o quê? Senhoras e senhores, Pamela Pimentel, cunhada, seja super bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito feliz de você estar no nosso GL Club Podcast. Obrigada, Gabi, obrigada, Zara, pelo convite, pela oportunidade da gente estar em casa conversando aqui. Primeira pergunta, quantos podcasts você já participou na sua vida? Esse vai ser o segundo. Uau, olha aí. Você tá vendo, obrigada. Já tá evoluindo bem. Vamos, já dei um up grande agora. A nossa ideia é fazer hoje um bate-papo totalmente livre, divertido e ao mesmo tempo muito intencional para a gente mostrar para as pessoas que o sucesso deixa pistas. Sim. E você é uma mulher de muito sucesso na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar. Eu sou um grande admirador pela força, pela resistência que você tem. Você é uma mulher que está sempre pronta para tudo. E a gente sabe que sucesso é algo muito pontual na vida. Então, depende da fase que a gente está vivendo. E eu já queria começar perguntando para você hoje, o que é sucesso para você hoje, a Pamela de hoje? Bom, é uma pergunta que já começa, né? Eu não, fui exaltada, não né? Acontece não, aqui já chega... Já chega chegando. Pé no peito. Mas deixa eu só me apresentar. Obrigada, Gabriel e Zara, pelo convite. Qual é a câmera essa? Acho que é essa aqui, né? Essa daqui, ó. Ah, então. Obrigada. Aqui nós temos uma estrutura com múltiplas câmeras. Obrigada mesmo. Você que está assistindo aí, espero que você goste.
e vamos bater um papo com esse casal que eu admiro muito, Gabriel e Zara, que meu cunhado, minha irmã, onde tenho 2 referências aqui, então vai ser super legal. Obrigada. Bem. E vamos lá, o que é sucesso hoje para mim? É eu ter hoje meu filho forte, saudável, onde eu posso dar condições melhores para ele e que eu possa estar vivenciando todo momento da fase dele hoje com ele, junto, sem estar me preocupando com outras questões. Então, hoje, o sucesso é ver meu filho crescer, fez recentemente 4 anos, e há 4 anos aí vivenciando o milagre da vida, na minha vida mesmo, pessoal, onde aconteceu toda uma transformação. Então, para mim, sucesso é isso, é ver meu filho hoje crescer e participar junto com ele. Opa, e como essa questão de sucesso muda com o tempo que a gente está vivendo, né? Sim. Tem momentos da nossa vida que sucesso é trabalhar muito, tem momentos que sucesso é ganhar dinheiro, tem sucesso que é viajar, tem momentos que realmente sucesso é isso, né? Sim. E para mim, hoje, vendo inclusive o nosso cenário familiar, cara, não faz sentido nenhum a gente ser conhecido, a gente ser super famoso, multimilionário fora de casa, mas dentro de casa a gente não ter sucesso com quem realmente a gente tem que ter sucesso, que é os nossos filhos. É verdade, acho que vai muito de acordo com o que eu penso também. Conta pra gente um pouquinho como que é essa rotina sua de vida. Você é mãe, você é médica, você é empresária, você é dona de clínica, você atende em outras cidades. Como é que você faz gestão do seu tempo? Olha, às vezes até eu duvido assim de certas coisas que a gente faz ao longo desses 4 anos, porque é bem como você disse, o sucesso na nossa cabeça muda, né? Então, se eu fosse pensar nos últimos 4 anos, antes disso eu achava que era, me formei médica, agora eu vou ganhar meu dinheiro, vou viajar, vou para isso, vou para todo lugar, vou fazer, enfim. E hoje as coisas mudam de sentido, e um sentido que trouxe mais realidade para a minha vida. E com isso, né, traz muitas responsabilidades, muita senso assim, de que tem que valer a pena o seu tempo, a sua qualidade de vida. Então, tudo que colabore para que um dia eu chegue aonde eu ainda quero chegar, né? Então, para mim, gerir todo esse meu tempo para que eu possa ter mais qualidade de vida na correria, né, do dia a dia, trabalhando, me dedicando às minhas pacientes, estudando e saindo de Ariquemes, que eu faço atendimento na cidade de Buriti, já completou 1 ano. E a gente sempre separa um tempo para que possa estar realizando todas as atividades. Eu confesso que essa pergunta ficou assim, meu Deus, como que eu faço isso? Pior que eu faço, mas a gente dá um jeito. Você faz, mas você não tem isso organizado em uma agenda, simplesmente acontece. Acontece, não, é tudo muito separado, as datas, né? Por exemplo, nós já temos aí atendimentos, alô, galera de Buritis, que você que estiver assistindo, dia 6 de setembro eu estarei na sua cidade. E então a gente já se programa para isso, né? Lógico que a gente está falando que é difícil, né? Não é fácil essa rotina, mas a gente consegue sim gerir de uma forma que não prejudique a minha qualidade de tempo e de vida com relação ao meu filho, as próprias atividades dentro do meu consultório também que funciona a todo vapor. Então, antes da gente entrar nessa questão mais também de vida pessoal, você tem realizado atendimentos em outras cidades. Sim. A gente ensina isso dentro da mentoria do GL Club, que a gente chama de método QRS, que ele realmente faz uma diferença nos resultados que a gente gera na vida dos pacientes e do nosso consultório. Sim. Você puxando a sardinha, né? Já aproveitando, né? Claro, você que é um visionário da medicina, no empreendedorismo médico aí, que me impulsionou de verdade a estar abrindo mais o leque e de oportunidades onde a gente possa fazer diferença. E isso está fazendo, com certeza. E é muito legal vocês saberem disso, porque as nossas agendas, elas são casadas, literalmente. Porque no dia que eu vou atender em Ariquemes, a Pamela me cede o consultório dela para realizar o atendimento e ela viaja para outras cidades para realizar o método QRS. Então, muito inteligente a sacada. Atender em outras cidades gera um impacto, de fato, dentro do seu consultório? Com certeza, com certeza. Tem uma porcentagem aí importante, significativa dentro daquilo que se produz, né, de forma geral. E tem sido muito
uma oportunidade muito grande, tanto para mim quanto as pacientes, que muitas vezes não tem, né, enfim, como vir até a cidade de Ariquemes, então eu vou até ela. Já operei inúmeras pacientes de lá, já fiz tratamentos de pacientes também de Buritis, estarei lá fazendo agora terapia de reposição hormonal, que é uma coisa que eu também estou empreendendo. Empreendendo, assim, né? Estou me dedicando mais nessa área para estar proporcionando qualidade de vida para as pacientes, principalmente na idade de 40 mais, Top. 45, 50, onde a gente necessita que essas mulheres sejam, de fato, atendidas e realmente melhoradas aí. Então, tem sido muito bom. Opa, então até para você que está nos acompanhando, todo médico que chega dentro do nosso programa de mentoria do GL Club, a gente ensina a fazer o método QRS, que eu vou te ensinar isso também dentro da mentoria, que é atender em outras cidades. Hoje a gente vai de avião para esses lugares. No começo eu ia de carro, então eu vou mostrar para você que é uma estratégia extremamente replicável, isso vai dar um impacto na sua vida fora do comum. Recentemente você reformou o seu consultório, que por sinal ficou lindo, lindo. Sim. Gente, ficou lindo o consultório da doutora Pamela. Sim. Qual foi o impacto que isso gerou dentro do seu atendimento e na sua vida pessoal? Eu acho que tudo que se promove uma mudança, principalmente uma mudança, né, positiva, ainda mais no seu ambiente, onde você se dedica praticamente 10, 12 horas da sua vida ali o tempo todo. E isso é foi uma mudança extraordinária dentro de vários fatores. Desde as minhas 2 secretárias, quero mandar um beijo aqui para a Cassiele e para a Suelen, que já estão comigo aí há um bom tempo. A Suelen mais ainda desde o início, quando eu cheguei até a cidade de Ariquemes. Obrigada, Suelen, pela sua dedicação e companheirismo nessa jornada que é estar junto comigo na empresa. Então, assim, gerou um grande impacto desde as minhas funcionárias, desde as minhas 2 secretárias, onde ela já modifica até o modo de, a vontade de ficar lá e de fazer as coisas acontecerem de melhor forma. Das pacientes, né, se sentem muito mais confortáveis, mesmo que às vezes tem que esperar um pouquinho, que às vezes eu trabalho na obstetrícia, e a obstetrícia é uma loucura, às vezes não tem um horário específico para o bebê nascer, então, por mais que a gente programe, vez ou outra acontece, então você está num ambiente que você consegue se acomodar de forma mais confortável, tá ali, tem os vídeos meus passando, inclusive foi uma dica que você me deu para que as pacientes acompanhem, um sonzinho ali, um som bem aconchegante, né, nada muito... E que isso acaba sendo muito bom. E, para mim, com certeza, na hora a gente já até se sente muito melhor no seu espaço, né? Não só de proporcionar o conhecimento para os pacientes, mas um conforto, né? Aquela coisa, nossa, que legal, que bonito. E todas que aparecem, que antigamente vinham, né? Já tem uma boa clientela, vamos dizer assim, quando elas vêm, nossa, doutora, tá lindo, que incrível e tal. Então, já vejo elas até mais bonitas, tudo bem vestida. Então, com certeza, isso impacta. Uhum. Impacta e parece que a gente também atende melhor, né? Para a gente melhora também nossa percepção de entrega do nosso conteúdo para o nosso cliente, que é paciente. Nos mínimos detalhes, assim, né? Desde oferecer um cappuccino, uma bebida, uma coisa assim, que ela se sinta, né, uma água ali junto. Muitas vezes a gente está conversando, algumas, durante uma consulta, né, se emocionam, estão contando alguma coisa, tem uma água ali para imediatamente oferecê-las e que elas não se sintam em nenhum momento desconfortáveis, né? Então, isso é E uma coisa que eu vejo assim, desse cenário é que ser bom tecnicamente é a nossa obrigação, mas quando você entrega uma experiência de atendimento para o seu cliente, a percepção de valor ela realmente passa a não ter tangibilidade, né? Fica uma coisa que realmente, cara, não tem como comparar isso. Porque eu já fui em vários médicos ginecologistas obstetras, é sempre o próximo. Aqui na doutora Pamela a gente é tratado de uma maneira muito personalité, o ambiente é incrível. Não, cara, tudo que eu estou fazendo aqui realmente vale cada centavo do que eu estou pagando, inclusive até mais. Sim. Acho que, inclusive, é algo que gera uma capacidade da gente, inclusive, aumentar a precificação, diversificar os produtos que nós temos dentro da clínica, né? Sim, com certeza. Você é mãe do Romeu e dentro do consultório da Pamela tem uma área de procedimentos de ultrassom, que ela faz exame de ultrassom ali, faz o implante hormonal. E tem um quadro lindo. Gente, é um quadro que, na minha opinião, merece uma premiação, aquela foto. Tem um bebê, assim, que ela está fazendo a cesárea, o momento exato do nascimento do bebê, é uma foto linda.
E aí eu tenho uma pergunta muito pessoal, assim, quando você faz uma cesárea, você tira aquela criança, você tem noção de que daqui a alguns anos o Romeu vai estar andando numa padaria, num supermercado, na escola, e muitas pessoas vão falar, olha, esse aqui é meu filho, foi sua mãe que tirou da barriga, fez o parto, foi sua mãe que fez a cesárea. Ou a criança vai falar, nossa, sua mãe que fez a cesárea da mamãe, eu nasci na mão da sua mãe. Cara, você tem noção do impacto disso? Cara, isso é impressionante. É uma coisa que a gente vai sentir esse impacto quando o real acontecer. Mas é interessante você falar sobre isso, porque recentemente, em casa, quando eu estava... Agora, essa semana, aí a minha babá, que cuida do meu filho, falou assim, doutora, o Romeu estava passando na rua, passeando pela rua do meu condomínio lá, e ele assim, olha, assim, tinha um bebê, e eu sei qual que é esse bebê, e foi exatamente quem eu fiz, então talvez ele na cabecinha dele não faz ideia de quem fez o parto desse bebê, que bebê lindo, ele lá comentando. Legal. E querendo ficar mexendo, foi a mãe dele que ajudou a trazer o mundo, então isso é muito interessante, talvez quando ele crescer vai ter esse impacto também na dele. E com certeza, esse momento, né, do nascimento, né, até o fato de você acompanhar a paciente, né, durante 9 meses, que eu sempre falo que são 9 meses de uma grande viagem, né, onde a gente tem que se planejar muito bem para minimizar todos os riscos de uma gravidez. E, de fato, a cereja do bolo é nascimento, né? Então, geralmente, não, com certeza, isso impacta muito naquele momento e traz um senso assim de, nossa, que bom, porque a gente lida com tanta... Né, nós médicos, né, de uma forma geral, a gente lida, às vezes, tem colegas que lidam com a morte, está ali a própria minha irmã, nefrologista, às vezes tem que lidar com pacientes com insuficiência renal, às vezes um caso mais grave, mas você lidar com a vida ali, sendo, né, aquele choro, aquele suspiro, né? Então, isso é impactante. É a expectativa de toda uma família, né? Com certeza, nossa, é a construção. Você falou uma coisa que é verdade, né? Você lembra? A gente para tudo na nossa vida para aquele momento, né? É uma responsabilidade muito grande para o obstetra. Sim, com certeza. 9 meses ali acompanhando, a gente sabe do peso que é, porque não é só um pai e uma mãe. Né? Eu recebo no meu consultório, muitas vezes, todo mundo, né? A família inteira. A família inteira. E você tem que colher, vem todo mundo ver, porque eu sei da importância, eu tenho um, né? Convivi com 2 naquele momento, né, quando vocês nos trouxeram pela primeira vez a notícia de que Lourenço estava chegando. Então, como não? No momento de consulta, tá lá, você traz todo mundo, vem ver. E ontem a gente arrumou uma câmera fotográfica nossa, inclusive o Eric está usando aqui. E aí eu arrumei e tinha um cartão de memória dentro. Peguei o cartão, 169 fotos do dia do nascimento do Lourenço. Que eu tirei. Olha só. Não é legal? Isso é muito legal. E aí, tipo assim, olha o impacto que a obstetra tem dentro da vida de uma família. Sim. E a gente carrega para sempre, né? Vira e mexe, eu tô atendendo no interior de Rondônia, chega uma paciente e fala, doutor, o seu pai foi médico da minha mãe, o seu pai que fez a cesárea, eu nasci na mão do seu pai. Cara, eu fico tão orgulhoso, eu sempre falo pro meu pai, eu geralmente faço um vídeo e mando para ele, né? Olha só que legal. Muito legal. É muito legal. Cara, eu espero que um dia o Romeu tenha essa graça aí de falar. E eu vou ficar sempre emocionada, com certeza. É sempre muito legal. Mas daí também é a hora que a gente vê, meu Deus, estou ficando... Não, e já vem, por exemplo, tem paciente... O tempo está passando, né? Por coincidência, nosso papo está sendo muito, assim, as coisas estão acontecendo de fato. Agora, recente, eu fiz um parto tem uns 2 anos. Eu estou em Ariquemes, na cidade de Ariquemes, há 4 anos, e a gente mantém o contato com as pacientes. Lógico, a gente é obstetra, mas também é da parte de ginecologia, né? Então, as mães, né, vêm fazer sua consulta de rotina e, de repente, traz um bebê. Daí eu olho assim, eu fiz esse neném, eu trouxe esse neném. Elas ficam assim, sim, doutora, e tal, mas está gigante. Eu vou lá, aproveito para tirar uma foto, porque é sempre muito legal. E já acontece. Imagina esses caras, essas meninas aí com 20 anos, 15 anos. Legal, né? Realmente dá muita história, tem que relatar essas histórias, documentar, criar livros, criar mural de fotos da família. Porque se tem uma coisa que você tem a capacidade hoje como médico obstetra, é de transformar, agora puxando para o lado do empreendedorismo,
é transformar essa paciente numa cliente recorrente. Sim. Então, a partir do momento que ela entra no seu circuito, ela é uma paciente em que ela quer sempre confiar em você e que você seja a médica responsável pela saúde hormonal dela, pela saúde ginecológica dela, pela saúde sexual dela. É um assunto que poucas vezes é debatido e muitas mulheres, por exemplo, têm dificuldade de falar sobre sexualidade, sobre orgasmo, sobre doença sexualmente transmissível, Sim. sobre prazer. Sentir prazer, né? Então, acho que é abordagens que você também tem que ir fazendo com elas ao longo. Porque eu vou te falar, hein? O pós-parto, o momento ali que vive, principalmente quem está no primeiro filho, meu Deus, é uma loucura. E, tipo, a mulher, ela se sente feia, a mulher se sente que a vida dela agora é só cuidar do filho, ela não tem tempo para mais nada. E, na verdade, é tudo um processo que vai acontecendo ali. Porque a mulher, eu digo que ela é um boom de hormônios, né? Então, todas as nossas fases de vida estão diretamente correlacionadas aos hormônios. Quando a gente está sobre período gestacional, quando a gente está no período de ciclo menstrual, a gente está menstruada, quando a gente menstrua pela primeira vez, quando a gente vai chegar ao início da vida, onde a gente vai chegar na menopausa, enfim, já vai ter uma falência ovariana ali. Então, nós mulheres, a gente passa por vários booms, vários picos hormonais que geram um impacto na nossa vida toda, né? Então, com certeza, isso dentro de um contexto acaba na mulher, quando principalmente você mencionou agora o pós-parto, esse entendimento de que ela estava sob efeito de alguns hormônios, principalmente a progesterona, onde deixa a gente com o cabelo lindo, deixa a pele boa, você se sente assim bonita. Eu, por exemplo, na minha gravidez, eu nunca me senti tão bonita na minha vida, assim. Eu me sentia muito bem, meu cabelo estava sedoso, aquela coisa linda, maravilhosa, eu me senti muito bem. Mas é o pós-parto que vem. Acredito que a fase do pós-parto, dos primeiros 40, 60 dias na mulher, é extremamente cansativo, onde a mulher tem que ter delicado, uma exaustão, literalmente, exatamente, emocional e física, né? Principalmente a gente que tem o primeiro filho. Você teve a experiência, né? Você pode mais ainda dizer a experiência que você teve com o Lorenzo, que foi o seu primeiro, e depois com o Pietro, né? Acredito ser uma diferença às vezes gritante, porque no primeiro a gente se sente completamente tipo, é um serzinho desconhecido. A gente se sente louca, né? Eu acho que é assim, a gente se sente meio que porque aquela queda hormonal assim é como se você estivesse vivendo um sonho e daí, de repente, você passa a viver a realidade do que você sonhou, né? Que é quando o bebê sai e tal. E daí eu lembro que no primeiro, assim, a hora que o doutor falou assim, que tá tudo bem, vamos para casa, parará. Eu acho que o Lourenço, nasceu num sábado e a gente saiu na segunda de manhã. E a hora que ele falou isso, eu olhei para o Lourenço assim e eu comecei a chorar, assim, copiosamente. Aí ele ficou assim, ninguém entendia nada, né? Mas o que estava passando na minha cabeça era, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com essa criança em casa? Porque, assim, chora e você não sabe. E a gente, enquanto mãe de primeira viagem, eu, pelo menos, eu não me preparei para isso, que nem mães têm. E é o ideal, né? Viver aquele sonho, aquela coisa. Infelizmente, cada mulher tem um contexto, né? O meu contexto era dentro de uma residência. Então, na verdade, quando eu engravidei, eu falei assim, Deus, eu quero que dê tudo certo. Não quero ter complicação nenhuma. Mas eu também, assim, não fiquei lendo a respeito. Eu achei que tudo fosse ser muito automático. Sim. Não, minha vida é toda automática, eu dou conta de tudo, né? E o que é um bebê? Vai ser super moleza. E daí, de repente, quando eu vi aquilo dali, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança em casa? Apesar que a gente ame muito essa criança, mas é um amor, ser desconhecido, assim, a gente não conhece. Eu fico assim, e se passar mal? Tipo, o que eu posso fazer? Eu não entendo, eu não sei e tal. E aí é um período, assim, bem delicado. E você tem que ter do lado, óbvio, né? Uma pessoa que te apoie, tem que ter do lado família. Um suporte. Porque, uma rede de apoio muito importante. Porque, assim, se as pessoas, por mais que a mulher entenda o que está acontecendo com ela, se as pessoas ao redor não tiverem a paciência, não entenderem, né? É bem complicado. Sim, com certeza. Entendeu? Então... O pós-parto, eu lembro 7 dias depois que a Zara teve o Lolô, ela ficou sem dormir 7 dias. Tipo assim, muita tensão e tal. E aí eu lembro que mais ou menos com 10 dias foi a primeira vez que ela saiu assim de casa, aí ela foi na farmácia.
ela passou umas 2 horas passeando dentro da farmácia. Não, eu dei volta no quarteirão. Desde sempre, essa farmácia existe, né? Não, e eu dei volta no quarteirão. interessante. O Gabriel falava assim, não, eu vou comprar a fralda. Eu falei, não, quem vai comprar sou eu. E aí eu dei volta no quarteirão e passeei. E, meu Deus, abri o vidro do carro, eu lembro, e deixei o vento entrar assim. Porque é bem complicado. Com e certeza. é uma coisa assim que a mulher não consegue se segurar. Então, por exemplo, eu lembro assim que eu não dormia essa primeira semana porque eu comecei a entrar meio que numa paranoia, né? Eu falei assim, cara, se eu dormir, ele vai chorar porque quer mamar. Então, tipo assim, por que eu vou dormir se ele vai acordar? Daqui a pouco, entendeu? Tipo, e eu sou assim, eu sou a pessoa assim, se eu tiver que ficar acordando, que nem quando o Gabriel, a gente já falou inúmeras vezes, né, do milagre que Deus fez na vida dele com relação ao olho, tipo assim, ele tinha que, a cada 15 minutos, aplicar um colírio diferente, eram 4 colírios, ou seja, era em 1 hora, isso aqui. Eu prefiro ficar meio que acordada, assim, do que dormir quase e um instinto, perder né, da a mulher. dose da medicação. A mesma coisa com o Lorenzo. Então, assim, cara, aí a mãe falava assim, não, vai dormir, Zara, não sei o que. Eu ficava, era P. Eu vou dormir pra quê? Se ele vai acordar, eu tenho que estar aqui, por que eu vou dormir? Fiquei brava com o Gabriel, que ele dormia e eu não dormia. Vocês estão vendo, né, pessoal? Não, foi assim um caos, um boom, assim. Eu falava assim, ele dormia no chão, praticamente, né? Com um colchão com do medo, lado. né, de eu virar em cima do bebê. Então eu E ficava aí naquela. o bebê acordava e eu, naquela loucura, parecia que estava tudo assim, eu vivia sob uma neblina mesmo. E aí eu olhava ele dormindo assim, pelo amor de Deus, não acredito. Tá dormindo de novo, não me ajuda, não sei o quê. Eu começava a A chorar. verdade é que o pai só vai ter um papel importante no filho depois dos 5 anos de Não, idade, tá? não, é brincadeira, tá? Do pai participa. Gente. Ele ia lá, até que tentava, né? Ele ia lá trocar tal. Aí eu ficava assim atrás, olhando, vendo. Mas ó, um insight aqui pra você. Grave um curso altamente completo, convidando psicólogo, convidando fisioterapeuta, educador físico, coach, nutricionista, mas um curso em que a pessoa vai comprar assim que ela engravida e ela vai assistir esse curso. E esse curso vai ter lá 200 aulas, e-book, tudo, preparando a mulher para esse momento. Porque o que eu vejo hoje dentro do cenário? Uma família de médicos, famílias de não médicos. Ninguém está preparado, ninguém sabe o que tem lá. E quanto mais informação a gente tiver munido, mais preparado a gente vai estar. Verdade. Então, o que eu já tenho que ter comprado? Como que eu vou lidar no ponto de vista emocional? Todo mundo fala que criança tem cólica. Será que ela vai ter cólica mesmo? Todo mundo fala que criança não dorme. Será que ela vai dormir? Não vai dormir mesmo? Então, acho que você deveria ter hoje um infoproduto preparado para comercializar para todas as mulheres que estão grávidas. E hoje, no Brasil, se a gente for pegar um dado estatístico, número de grávidas no Brasil por ano, nós estamos falando de um número aproximado de 456 mil gestações, pelo menos, por ano. Se a gente estiver falando de pelo menos 2% dessa população ter acesso a um material seu de infoproduto, vai fazer um grande impacto na vida dessas pessoas, porque você está servindo com o seu conhecimento, num brainstorm como esse, e também você está tendo uma grande rentabilidade dentro do seu consultório, fora da gaiola de ouro, através do infoproduto. Legal. Tá? Boa mesmo. E vale a pena. E é um produto que não precisa nascer pronto, ele vai ficando pronto com o tempo. Então, Gabriel, quero que você vai lá. Vai se aperfeiçoando, né? Você grava uma aula para mim sobre motivação. Zara, vai lá e grava um vídeo para mim, uma aula sobre a experiência de uma mãe de primeira viagem. Psicóloga, grava uma aula sobre controle emocional pós-parto. E essa mulher, literalmente, ela vai fazer um curso imersivo de 9 meses para quando a criança nascer. Porque depois que a criança nasce, meu amigo, você não tem mais tempo. Então, é aquele momento. Boa. Tá? Boa. Amor, vamos entrar agora no que realmente importa, de verdade ali, que faz a gente ter sucesso profissional, que é o nosso sucesso pessoal. Pamela, como que é a sua intimidade com Deus? Nossa, é literalmente uma intimidade, assim. Eu vejo Deus na minha vida em vários aspectos, em todo momento. Eu acho que isso é muito importante para mim. E eu que me acho, assim, às vezes bem... como eu vou dizer? Saí, né, daqui de Porto Velho, já vai fazer... Bom, eu saí em 2017, então
tem quantos anos? Eu sou péssima. 7 anos. Tem 7 anos que eu saí de casa. E tinha isso como um propósito mesmo de começar a trabalhar e desempenhar o meu papel para que aquilo fosse gerado em mim uma questão assim, não, agora eu tenho que me bancar, sou eu e eu. E sempre, em todas as minhas saídas, porque quando eu saí pela primeira vez de casa em 2017, em julho de 2017, foi quando eu recebi um convite para trabalhar na cidade de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Que foram 3 anos, morei 3 anos nessa cidade, que foram maravilhosos, que me trouxe experiências assim pessoais e profissionais mesmo, estar no ambiente onde você não desconhece, você tem que fazer o seu próprio nome, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que fazer amigos, e graças a Deus, desde a minha saída, eu falei assim, eu lembro exatamente eu chegando, eu tinha na época um Fit, um Honda Fit, literalmente assim na minha cabeça, não tinha muita noção. Entreguei o Fit e saí de X35, porque eu precisava de um carro grande. Então eu coloquei tudo que eu tinha dentro, assim, né, de mala e tal, bicicleta, nossa, uma loucura, meu Deus. Gente, a Pamela... Gente, eu sempre fui assim, gente. Eu até interrompo assim, porque nós somos 3 irmãs, né? E não, mas assim, eu falo que a Pamela é doida, mas assim, sempre ao mesmo tempo... Corajosa. É isso que eu quero dizer. É com uma inveja, né? Que não tem inveja boa, mas assim, é uma coisa que inspira de verdade, porque eu mesma, né? Vendo tudo... e ela sempre foi a mais corajosa mesmo. Sempre foi a mais, né? A que... Tá sempre tipo pronta, assim, né? Tá pronta e tipo assim, entendeu? E aí eu falo, meu Deus, não. A Pamela gente, é muito corajosa. Esse é o superpoder dela. E daí das irmãs... Deixa eu só falar um pouquinho. Das irmãs, eu sou a que, tipo assim, acabo pensando mais, né? E assim, e avaliando e não sei o quê. Às vezes até perco um pouco de tempo aí. Tempo a gente já viu aqui inúmeras vezes que a gente não pode perder, né? Mas estou tentando, ao longo do tempo, mudar um pouco isso. Mas a Pamela tem, de fato, essa história, essa coragem, isso que faz ela, de certa forma, arriscar e eu acredito que não tem como não haver esse relacionamento com Deus, né? E de fato, quem vê, assim, quem conhece, vê as coisas se encaixando, né? Muito. De repente, até ela faz umas loucuras, mas, assim, Deus conta até com as nossas loucuras, né? Então, ele vem e refaz e volta, nossa, e é muito legal, né? É isso, é sobre isso, sabe? A gente fala assim, a gente está falando sobre... ser doida, mas no bom sentido, ser corajosa, mas nada disso na minha vida podem ter certeza que não é da minha cabeça, né? São planos e projetos que são gerados, né? Primeiro a gente gera esses planos dentro do nosso coração. Boa. Eu sempre tive essa expectativa de conquistar o meu espaço no mundo. Esse era o meu intuito. Uhum. Sem depender de ninguém. Porque, às vezes, se a gente depende do outro, nem o outro vai ser 100% para você. Então, o seu sucesso, e sucesso, não estou falando aqui só de dinheiro, estou falando assim, sucesso pessoal, para que você se sinta, sabe, realizado, feliz, seja, né? o objetivo que você queira. Exatamente. Então, são pontos, são escadinhas, né? Então, quando eu lembro em 2017, eu saindo daqui de casa, e todo mundo, meu Deus, mas como é que vai ser? Eu falei, gente, eu não sei. Eu lembro do meu pai falando. Mas, graças a Deus, eu sempre tive o apoio do meu pai, primeiramente, da minha mãe, e me impulsionaram. Exatamente essa palavra. Não, vai. Deus abençoe. Que, de certa forma, ajudam, né? Com certeza. Assim, então, ali também, ao mesmo tempo, fica todo mundo com medo, né? Porque, querendo, né? A Pamela é filha, é irmã e tal, e a gente sempre pensa, meu Deus e tal. Só que, ao mesmo tempo que eu sempre achei ela corajosa, também acho muito forte, né? Nisso daí. Porque, tipo assim, ela também, se der errado, minha filha, ela volta. Ou ela, tipo, encara no peito, busca outras alternativas, né? Então, e os meus pais, por mais medo que eles fiquem, eles também estão meio que não apoiam, assim, de início a decisão, mas, assim, no decorrer, preciso disso, preciso daquilo outro, ela já vai dando tarefa para todo mundo. E todo mundo vai ali, de certa forma, né? Não, a Pamela precisa disso, daquilo. Então, fica todo mundo correndo, né? E
junto aí nessas decisões. Então, eu posso lembrar do momento que eu cheguei na cidade de Campo Novo, assim, uma cidade linda, assim, era cheia de plantações, é uma cidade que tem o setor agrícola muito forte. Ele é a terceira maior cidade do Mato Grosso, que produz ali, se eu não me engano... Algodão, soja, girassol, enfim, é vários. Desculpa, pessoal, se eu falei alguma coisa errada, mas o que eu quero dizer é que tem uma potência muito grande. Eu lembro aquele plantio, assim, e eu chegando, assim, eu já na estrada, dirigindo, eu lembro com a minha cachorra, até hoje, vai fazer 10 anos, minha cachorra. Eu tenho que falar da Scott, que a Scott é a minha com a vida. cachorra, com a bicicleta, com tudo. Ela vai pondo tudo dentro do carro, entendeu? Tudo, gente. Que loucura. Não, na época assim, eu tinha 24 anos. Não, né? E eu... só o oposto. Eu nunca tive essa coragem de sair de casa. A Pamela foi para um Mato Grosso, onde ela não conhecia ninguém, literalmente. Entendeu? E tipo assim foi. Eu falo, meu Deus do céu, eu quero fazer isso também. Mas a chave principal é essa, que é a sua pergunta, a intimidade com Deus. Então, eu lembro de eu baixando o vidro assim, eu já levantando minha mão assim, falando, Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha comigo, que o Senhor abre as portas, eu não conheço ninguém, mas o Senhor é o dono da ouro da prata, e fui falando, me empolgando, chorei literalmente, que eu estava ali, só eu, entendeu? Eu e minha cachorra, né? Então, assim, de repente, as coisas fluíram da melhor maneira. Eu acho que tudo foi bom, sabe? A gente fala sobre isso, sobre coragem, mas não é nada assim aleatório. Sempre tem um objetivo. Às vezes eu não sei o que é, mas eu sinto que vai dar certo. E mesmo com medo, muitas vezes eu já senti medo em várias situações, mas jeito. Deus estava ali, no meu íntimo com Ele, eu e Ele, tete a tete. Muito bom esse aprendizado para a gente colocar porque também. Ela tem... eu acho assim, que a questão de Deus mesmo é o seu coração, né? É tipo assim... Você estava fazendo uma coisa que era certa, você não estava magoando ninguém, nunca invadiu o espaço de ninguém, nunca passou por cima de ninguém. Então, quando a gente tem boas intenções genuínas, né? Então, eu acho que Deus, ele apoia ali, ele vê, né? Viu o seu coração, viu a sua vulnerabilidade e tal. E daí é na fraqueza que ele faz a gente ficar forte. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Tanto que você voltou engravidou lá, né, do Romeuzinho, aí voltou para Porto Velho, né, no sentido para o final da gravidez, trabalhou sempre, né, trabalhei para poder eu ia retornar para a cidade de Campo Novo, gente, aí ela trabalhou pra caramba, não sei o que, voltou, teve o filho aqui, né, eu vou contar essa parte porque eu gosto de contar essas partes, e eu sou detalhista, o Gabriel já fala assim, eu falo mais, e tem só tem um ponto de Deus importante aí também. Mas é isso que eu vou falar, né, aí ela a gente, teve o Romeuzinho aqui, né? E aí, quem que vai ser o pediatra, aquela coisa toda e tal. E eu já falei aqui, já falei no outro podcast. Gosta já fui no doutor Alessandro, né? Você vai no doutor Alessandro e a situação é essa para não ter outra opção. Porque ele era muito bom, né? E aí ela foi com ele e logo na primeira consulta, né? De 7 dias... ele tinha 10 dias, na verdade. 10 dias, né? Se for contar assim... E aí ela ia voltar para Campo Novo, porque até então ela estava aqui, ela já tinha, né, trabalhado pra caramba, não sei o que, tinha aquela condição, né, de passar tranquilo aquele tempo aqui. Sim, tinha me programado durante 4 meses. Aí ela ter que voltar. E aí na consulta... E é óbvio que nem eu falei, a gente, como família, a gente sempre fica de olho. Pamela já é mais, né, maior de idade, ela toma as decisões dela, etc. E a gente fica meio que solta, mas fica de olho ali. Tá fazendo o quê? Vai para onde? Com quem? E tal. E aí, quando ela veio... Tá falando dela, né? Quando ela veio, é que aí, nessa consulta, né... Eu tinha recebido nesse Alessandro, meio termo, o meu... nasceu dia 15 de agosto de 2020, naquela loucura da pandemia, né? Do término da pandemia. Isso, já no final ali. E que, nesse meio tempo, um colega, que é onde eu trabalho, né? Infelizmente, faleceu. Era um grande e excelente profissional na cidade de Ariquemes. Muita gente tinha muito... Até então, tu não sabia dessa informação, né? Não foi nada. Porque a gente foi nessa consulta e o doutor Alessandro, sabendo também do contexto, que ela ia ter que voltar. Sim. E é isso que eu acho, né? Junta a questão da experiência de atendimento do ponto de vista físico, mas eu acho que é importante
ressaltar a questão da empatia, do entendimento, do contexto, porque cada paciente tem um contexto. Você vai sugerir uma coisa para um que você não vai sugerir para outro, porque depende muito do suporte que aquela pessoa tem, principalmente na ginecologia obstetrícia. Né? Na questão da obstetrícia, por exemplo, a gente está falando do curso de fazer para mulheres e etc., que com certeza ia ajudar muito, mas a gente sabe que nem todas as mulheres têm um contexto bom que permita que ela sente ou escute ou tudo, porque depende. Mas ali na consulta você consegue dar. Na consulta você consegue triar. E aí o doutor Alessandro, sensível a tudo aquilo dali, ele falou assim, nossa, Pamela, né? Foi, porque na verdade, nesse meio tempo, ele nasceu dia 15, né, como eu disse, aí o colega faleceu dia 18, 19 de agosto, acho que dia 18, tinha uns 3 dias, e aí uma colega minha de turma, ela me mandou uma mensagem no Instagram. Eu lembro amamentando o Romeu, isso já era tarde da noite. Eu falei assim, aí, Pamela, você não quer vir aqui para Ariquemes? Porque um colega obstetra aqui faleceu e estão precisando muito, porque ele tinha muita demanda e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas eu acabei de ganhar neném, né? Estou amamentando meu filho e tal, mas é para urgente? Ele, estão querendo para agora e tal. Eu falei, olha, eu vou pensar. E, a princípio, na verdade, eu não queria, porque eu queria ter um tempo com meu filho. Eu tinha me programado para isso, né? Então, e aí, nessa consulta com o doutor Alessandro, que você tinha indicado, até então não conhecia também, né? Já estava longe de Porto Velho há um tempo. E aí, quando eu vim, a gente sabe que a consulta do doutor Alessandro é 1 hora para mais. Eu acho que essa é a questão que a gente está super conversando aqui do médico ser médico, né, como um todo, né, porque a vida do paciente importa desde a hora que ele acorda, porque isso justifica muita coisa na vida dele, né? E aí a gente conversando, falando, ele me perguntando no final da consulta já tinha examinado o Romeu, estava tudo bem, graças a Deus. E aí ele falou assim, mas e aí, você é da onde? Eu falei, eu sou daqui, mas eu estou morando em Campo Novo do Parecis e vou voltar daqui 4 meses. Ele, legal, e a sua família mora aqui? Eu falei, moro, são daqui, mas minha mãe vai para lá, né, mãe? E tal. Ela falou, não, vou e tal. E aí eu falei, mas você sabe que eu recebi um convite para, assim, né, para trabalhar lá em Ariquemes e tal, um colega faleceu, ele não sabia, ele falou, sério mesmo? Ele falou, Pamela, tá, mas e aí? Eu falei, mas e aí, doutor? Poxa, eu vou amamentar meu filho e não sei o quê. Daí ele só parou, ele falou, Pamela, você acredita em Deus? Ele olhou, eu nunca vou esquecer, já dá até arrepio, assim. Você acredita em Deus? Eu falei assim, acredito, doutor. Então, você é cristão, alguma coisa assim? Eu falei, sou. Ele, olha, eu não sei. Ele parou a consulta, assim. Ele olhou bem para mim e falou assim, Pamela, e meu telefone tocando. O colega lá estava ligando, né? Na época tinha uma diretora, uma resposta, né? Conversar e tal. E, tipo, eu estava na consulta, estava ligando, estava recusando. E aí ele falou assim, não, Pamela, você vai se mudar para Ariquemes. Olhou para o meu pai e para minha mãe, simples, falou, assim, só mandou. Falou assim, Ana, Ricardo, você vai com ela. Eu falei, mas doutor, e o meu filho? O seu filho vai amamentar ele na estrada lá em Ariquemes. Se vira, tem o leite, enfim. Cara, falou legal, tudo, assim, cara. Aí eu, tá bom. Tipo assim, e eu realmente estava pedindo a Deus né? Mas como assim? Você fica sem saber o que fazer, né? Pô, você estava se preparando para tudo. E daí foi onde aconteceu uma virada grande, né? E por coincidência, ele também conhecia o colega que também lá, que é sócio do hospital, e conversou com ele também, porque também ajudou, imagina... Assim, né? Com certeza, ajudou, porque imagina, os colegas não me conheciam também lá. Então, como é que seria, né? Mas quem que é a Pamela, né? E, graças a Deus, por o doutor Alessandro ser um grande médico e bem reconhecido, e estudou com ele também, na mesma faculdade, e conversou com ele, falou assim, não, olha, ajuda e tal, e isso acabou também me ajudando a estar lá. E é onde eu estou, graças a Deus. É uma história que... Fantástica. Daí ela saiu, voltou depois para aí eu tive que voltar para Campo Novo para pegar minhas coisas. Gente, é tanta coisa. Por isso que eu falo que isso tudo é Deus nesse momento, em tudo na minha vida. Eu acho que nada é por acaso. Deus tem sempre um tempo determinado para as coisas. E o que Ele fez na minha vida, a virada de chave, desde a chegada do Romeu. Porque eu nunca vou esquecer uma coisa que você mesmo disse, que o nascimento de um filho
nos traz um impulsionamento, assim, em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente fala sobre prosperidade, a gente só liga a dinheiro, mas não, é em todos os aspectos, né? Como pessoa, principalmente. Então, desde a chegada dele, em 15 de agosto de 2020, a Pâmela de antes já não existe. Ela teve que ser modificada, foi reprogramada em todos os sentidos, mas nunca Deus saiu do meu centro e a minha intimidade com Ele fez com que tudo acontecesse de forma... Com certeza, se Deus coloca os planos, 100% vai dar certo. 2 aprendizados aqui. O primeiro é a arte clínica de levar para cada paciente a ciência médica. Então, não dá para você ser um médico que chama o próximo e está sempre na correria, atendendo volume. Sim. Porque se você estiver fazendo isso, você não vai ter tempo de escutar o que Deus está usando você para fazer na vida daquela pessoa. Então, exato. O Alessandro, que é um grande médico, uma grande pessoa, uma pessoa muito com intimidade com Deus também, ele teve aquele tempo de mudar a vida da sua família através de um comando, uma orientação. Ele foi usado naquele momento. Ele foi usado. Como ele é usado em vários momentos. Sim. É o que a gente se dispõe a ser, né? Como médico, que sejamos um instrumento de Deus, literalmente. De Deus, literalmente, na vida do mundo. E o segundo aprendizado é que a gente tem que estar em movimento, né? Então, o que eu vejo assim também de você é que, cara, se você tivesse parado, se você tivesse ficado, se você tivesse se acomodado, você não teria gerado os resultados que você gerou na sua vida. Então, sim, esteja em movimento, porque o movimento vai te colocar em lugares em que Deus vai colocar piso para você pisar. Foi literalmente isso, literalmente. Muito bom. Eu nunca vou esquecer uma coisa também que o doutor Alessandro falou. Ele falou assim, Pâmela, a oportunidade ela bate a porta. Ou você abre ou ela vai embora. Boa. E nunca mais ela volta. Então, aproveita essa oportunidade, né? E agarra ela. Muito bom. E com certeza você vai dar certo. Depois você me conta, ele falou. Não, e isso daí, a consulta, gente, sai... a nada, né? Preço de banana, porque é o que você estava falando. Quando você promove uma experiência extraordinária, até do ponto antes até de entrar no consultório, mas do ponto de vista físico, né? Ali, sim, o paciente pensa, nossa, vai ser, né? Já espera até que não vai ser barato. Falando só do dinheiro. A gente só espera que ela... Né? Mas quando ele olha e vê aquela experiência e tal, ele já fica até meio com medo a princípio, né? Até saber, depois fala assim, ufa, não era nem enquanto eu estava pensando. E eu tenho inúmeros colegas também que fizeram a diferença na minha vida e me dão um exemplo de como ser médica, além da especialidade, mas como ser médica. Né? A própria doutora Rita de Cássia foi alguém que eu tive como exemplo na época de faculdade e que eu escolhi a especialidade de ginecologia e obstetrícia pela forma, pelo amor que ela tinha pelas pacientes, onde a ciência se trazia numa facilidade. Ele falou, puxa, que legal. Então, você via aquele amor, aquele cuidado mesmo. Já não importasse quantas pacientes tinha. Né? Isso no internato. Né? Então, isso me fez ver, tem outros exemplos também, de como entregar o seu melhor para os seus pacientes. Né? Ainda mais a gente na área de ginecologia, que a gente lida literalmente com as mulheres, né, em todas as fases da vida. Então, esse seu lado humano, o técnico, como você disse, a gente tem que saber, é uma obrigação. Né? Isso todo mundo pode ter que realmente se propõe a estudar. Né? Mas a parte humana, o olhar, o pegar na mão ali, você passar para o seu paciente, para a sua paciente, confiança, onde ela está ali no melhor lugar que ela possa estar, isso é o legal. Isso eu tive inúmeros colegas aí, meus mestres, aí ao longo desses... Vai fazer 10 anos que eu sou especialista daqui a pouco. Passa rápido. E passa muito rápido, né? E que me fizeram ter grandes exemplos para que eu possa ser assim com as minhas pacientes. E quem sabe daqui 30, 40 anos eu também ser inspiração para colegas que estão por vir. Né? Então, isso é legal. Incrível. Então, você viu nesse primeiro momento do nosso papo como realmente tem muita profundidade, como a gente realmente tem que ter uma relação com Deus. Sim. E como esse podcast, ele mostra que o sucesso profissional realmente, cara, só depende do seu sucesso pessoal ali. Isso. Então, eu quero convidar você já, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal. Quero também fazer aqui um adendo importante para você curtir o nosso vídeo, compartilhar ele dentro das suas redes sociais. E a gente entrar agora numa temática que eu acho que é legal, até para a gente poder, nesse desfecho final do nosso GL Club Podcast, desse episódio, falar dessa parte de maternidade. Eu queria que você puxasse
esse envolvimento da parte... Ontem a gente estava celebrando o aniversário do Romeu lá em casa, com uma festinha de família, e me chamou muito a atenção, porque eu estou acompanhando o Romeu nesses 4 anos, e como é importante estar com pessoas o tempo todo. Ontem, no momento da confraternização nosso, o Romeu pediu a atenção de todos, pediu atenção assim, numa forma mesmo muito única dele, e ele começou a contar uma história. Eu nunca tinha visto o Romeu contar uma história. E ele começou a contar a história e todo mundo dando atenção para ele, olhando para ele. E eu vi como aquilo é importante e como esse momento que ele viveu lá em casa vai ser importante para a vida dele, para ele começar a criar amizades, para ele começar a se posicionar nos lugares, ele dar a opinião dele, ele ser uma pessoa benquista na sociedade através de contar histórias. Foi muito legal, né? Foi muito legal. E é convivendo mesmo, né? Convivendo com os primos, porque, na verdade, ele viu ali que cada um estava contando a sua história, né? Então, de repente, acho que na cabecinha dele falou, não, eu tenho que contar a minha história. E, na verdade, ele inventou uma história. Né? Ele criou uma história. Então, ele criou uma história. Então, assim, chamou ali a criatividade dele, né? Eu acho que ele percebeu que estava todo mundo contando uma história. Olhou para o Lorenzo, né? E, de repente, ele, eu quero atenção também. Aí, todo mundo parou. Aí, o Pietro, Romeu quer falar. Que o Pietro apitou e falou, Romeu quer falar. E aí, o Romeu começou a contar uma história. E daí, foi muito, muito legal. E aí, a maternidade, né? Ela traz isso para a gente vive falando sobre isso. Né? Eu, a Pamela, com a minha mãe, a Rebeca, enfim, a gente estava... Sempre o assunto gira em torno das crianças, né? Porque a gente tem essa noção, depois que a gente é mãe, né, que cai tudo no seu colo, assim, no sentido de que, eu sempre falo, se você não ensinar o seu filho a dizer, por favor, obrigado, e o mínimo, né, a escovar os dentes, ele não vai fazer. Então, passa de ser aquela vida que você chegava, eu fazia residência na época, e chegava, tipo, 11 horas em casa, tanto que, lembra, você falou, eu posso levar a Iris aí, eu posso levar minha mãe, eu falava, cara, eu não quero ninguém, porque eu quero chegar em casa, eu não quero ter que nem que falar. E, às vezes, eu chegava em casa e eu falava assim, eu tô com fome. Mas se eu não quero comer, tá tudo bem, eu vou dormir e pronto. Só que quando você tem um bebê, um filho, você não pode mais chegar, se eu quiser eu tomo uma banho, não tomo, se eu quiser comer eu não como. Não tem, porque você tem que sair da sua zona de conforto. Então, eu acho que o que a maternidade traz pra gente, literalmente é isso. Antes a gente achava que se movimentava, mas, assim, a maternidade, ela te traz um poder que, na verdade, ela te obriga a se movimentar o tempo inteiro, a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Tanto que o seu sucesso profissional, ele vem depois do Romeu, a partir do momento que você sabe que está tudo bem com o Romeu. Sim. Porque se ele tiver gripado, se ele não tiver dormido bem, se ele não tiver não sei o quê, óbvio que você vai entregar o seu melhor ali naquele momento no consultório. Mas você sempre não vai estar num dia 100%, porque tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa está fora do seu controle. Isso. E a maternidade, na verdade, ela gera em você muitos desafios, né? Porque não é fácil a gente lidar, e eu falo isso para todas as mulheres, né? Porque a maternidade, para a mulher que escolhe ser mãe, ela nunca vai acabar. Só são em diferentes fases. Só que você também não vai deixar de trabalhar, você também tem seu trabalho. Então, por exemplo, eu vou me citar, né? Eu, por exemplo, que tenho toda uma demanda de pacientes, que trabalho ali o tempo todo, e ser mãe ao mesmo tempo, né? Porque é um papel que nunca sai de linha, não tem como você, vou vestir aqui meu jaleco. Não sou né? mãe. Agora não sou mãe. Não, é o tempo todo. No meu telefone, muitas vezes eu peço licença para minhas pacientes e a minha babá manda mensagem, porque se refere ao Romeu. Então, é totalmente desafiador, né? E o quanto que a gente tem que ter esse cuidado mesmo com a nossa saúde. A maternidade me trouxe isso, sabe? Especificamente falando, de ter o autocuidado. Porque, às vezes, eu me via assim, sem um propósito, assim, porque a gente pensava só na vaidade, né? De como mulher. Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser... Mas não, na verdade, hoje eu tenho uma percepção de saúde diferente. Eu tenho que estar saudável e sempre em forma, seja física, emocional e espiritual, para que eu possa
educar o meu Seu filho suporte da pro meu melhor filho. forma. Exatamente. Então, isso é altamente desafiador. É muito prazeroso. É muito prazeroso, mas ele é desafiador. E que coisa, né? Porque ser pai, ser mãe, nos coloca também numa outra posição de enxergar como que os nossos pais fizeram o melhor que eles tinham para fazer pra gente naquela época. E muitas vezes a gente não consegue ter esse entendimento, mas quando a gente se torna pai, a gente se torna mãe, a gente fala, cara, pô, meu pai era muito bom. Sim. E a gente passa a criar perdão, a gente passa a entender, criar uma empatia, uma simpatia por tudo aquilo que ele fazia. Sim. Então, Sim. realmente, a gente vê que é um grande desafio. Sim. E que vocês duas, em especial, são mães extraordinárias. E a gente tenho muito orgulho de consegue, vocês. e a gente consegue entender, né, muita coisa. Porque até então ninguém entende nada, né? Sim. Porque é tudo muito, é aquela coisa. Enquanto jovem, a gente nem acha que um dia a gente vai ficar velho. Quanto mais morrer, né? Fica tudo muito longe. E eu sempre falo, os meus filhos, eles trazem para mim a lembrança de que, na verdade, eles são a coisa mais palpável para mim de que o tempo passa. Então, eu vejo hoje, um dia desse, o Lourenço nasceu. Hoje, o Lourenço tem 8 anos, então eu tenho um filho de 8 anos. Então, qualquer pessoa já imagina, né, que óbvio que se eu não tive um contexto familiar em que eu tive filho muito nova, mas assim, já imagina que eu também sou novinha, né? E aí, os filhos, eles trazem isso, que a gente, na verdade, não pode perder tempo. É verdade. Então, e dentro do contexto de cada mulher, né, a exigência do sacrifício, ela vai variar também. Porque, na verdade, você não vai ter uma vida boa, na verdade, né, sem sofrimento. Porque eu sempre falo, a vida está aí para acontecer. E se você não estiver preparado, se você ficar amortizado, opsonizado como uma bactéria, você não vai para canto nenhum. Sim. E aí você precisa de 2 coisas. Você precisa de sacrifício e de trabalho. E, às vezes, a gente pensa que o sacrifício é ruim. Não. Quanto maior, às vezes, o sacrifício, maior vai ser a recompensa. Sim. E, às vezes, na maioria das vezes, e o sacrifício que, de fato, importa não é aquele que é a curto prazo, é o a longo prazo. Então, na verdade, a gente, muitas vezes, hoje, enquanto mãe, enquanto a gente se dedica mais, eu sempre falo, às vezes, para ser mãe e mulher, infelizmente, nem levantando bandeira nenhuma, porque eu muito menos de levantar bandeira, mas assim, as mulheres, elas têm com a maternidade tende com a maternidade a fazer sacrifícios maiores. Sim. Do que o homem, por exemplo, né? A gente sempre, de certa forma, perde alguma coisa para a gente poder estar ali, porque não tem como, não existe como. E eu vejo, por exemplo, hoje eu tenho um contexto que eu tenho o Gabriel para me ajudar, né? Na verdade, ele que acaba ajudando todo mundo, né? Porque, de certa forma, eu fico ali com as crianças, porque, que nem eu falei, o sacrifício agora que eu tenho é maior, eu sei, mas que eu estou formando 2 seres humanos. Então, eu estou me sacrificando agora, né? Para que mais tarde, entendeu? Eu não tenha problemas. Isso. Que a vida e é o isso. bom é que você tem um suporte. E aí eu vou falar agora no caso da tua situação, do teu contexto. Sim. Que não é um contexto, pelo contrário, em nenhum momento ela se joga de vítima, ai meu Deus, né? Pelo contrário, total contrário, né? Ela é bem até, às vezes, durona. Às vezes eu acho assim, nem precisa tanto, mas ela é bem durona, né? E assim, como mãe solo, como mãe que faz sacrifícios até maiores, como precisa, assim, sabe? Se dobrar e desdobrar, né? Dentro dali para você estar... É o que você fala, cara, você é ginecologista obstetra. Obstetra não tem tempo, assim, né? Porque não tem horário, a gente sabe. Mas, assim, é empresária, né? Empreendedora, e tá ali, tá viajando, e volta, e deixa o Romeuzinho com a gente. E é óbvio que a gente tenta sempre ajudar o máximo que a gente pode, mas sempre o sacrifício maior vai ser o seu. Sim. Né? Então, a maternidade, maternidade, isso é desafiador, ela traz isso. E sabe o que é engraçado? É que é um sacrifício que você, às vezes, nem sente. Depois que você vai ver, meu Deus, né? Eu nem acredito, mas é o amor que move ali, né? Que, de fato, torna o sacrifício que você sabe que mas, às vezes, como um automático, você faz tudo, né? E
e você nem pensa, mas depois de um tempo você vai viver. Gente, eu nem acredito que eu fazia isso. Por isso que eu falo que com a chegada dos filhos, né, a mãe, todas as mães, tá? Eu sempre imagino assim no parto, né, quando as crianças elas nascem ali, nasce literalmente uma mãe, um pai. Eu imagino assim a gente deitada lá ganhando neném e Deus já com uma luzinha branca assim, ó, colocando todos os superpoderes na sua mente, tanto da mãe quanto do pai que está ali presente e que nos dá uma força que a gente nem conhece, né? E quando eu falo desafiador, assim, principalmente nesse meu contexto, né, que independente, por isso que é bom a gente escolher sempre o nosso suporte, né? Tanto em Deus espiritual, mas até familiar, né? Uma rede de apoio. E é claro que dentro, assim, como eu moro em Ariquemes e vocês todos moram aqui em Porto Velho, isso acaba me dando um pesar mais. Mas graças a Deus, Deus sempre me coloca pessoas, né, próximas a mim, que eu tenho altamente confiança, né? Eu posso citar nomes, inclusive eu sei que ela está acompanhando a gente, que é a Silmares e o Luiz, são um casal que me dão muito suporte, tanto espiritual quanto de amizade, sabe? E que a qualquer momento eles sempre estão ali. Também posso dizer da Sabrina e do Djalma, que são pessoas também que, quando eu preciso, estão ali. Então, eu sempre gosto de ter me sentir grata a vocês por essa ajuda, porque eu sei que vocês estão aqui, mas independente, eu sei que vocês oram pela nossa vida, eu sei que vocês dão suporte sempre quando a gente está aqui. Mas não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que se desdobrar e Deus dá Deus dá o comando e a gente vai. E graças a Deus é assim mesmo. E você arcou com as consequências das escolhas, todas as escolhas que você faz, que você fez, sempre é o que eu falo, de peito aberto, né? É isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que a gente, enquanto, né, irmãs, assim, a gente às vezes é muito diferente, mas em uma coisa eu sempre vejo assim, cara, a gente é muito assim, se tem que ser feito isso, a gente vai fazer. A gente faz, não tem essa de, tipo, ficar chorando, ficar se lamentando e não sei o quê. Eu acho que a gente é muito assim, cara, tem que fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, tem que trabalhar 12 horas seguidas, porque você vai ter 3 horas no mês que vem você vai ter uma semana de folga. Então, você pensa, se eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Isso. Entendeu? Então, em nenhum momento faz corpo mole, em nenhum momento... A gente já não fazia. Eu acho que daí, com o filho, a gente ainda fica mega potente nisso, né? E aí... com relação às escolhas, é justamente isso, né? Eu acho que Deus conta até com as nossas... Porque, eu sempre falo, Ele deu o livre-arbítrio, né? Porque senão a gente estaria num videogame, tipo no Matrix, né? Onde a gente faria tudo só do jeito que fosse para ser feito. E daí, a partir do momento que a gente visse tudo aquilo, se a gente fosse, tipo, personagens de videogame, ia sempre dar tudo certo, né? Tudo ia ser maravilhoso e a gente nunca ia poder pensar em reconhecer Deus, porque minha vida nunca ia ter problema. Né? Por isso que, inclusive, eu falo para as minhas pacientes, eu quero deixar um recado para você, mulher que está nos assistindo o podcast, nesse momento tão descontraído, em família, mas que tem total realidade. Você vê que estamos falando aqui com 2 médicas, um médico, e essa vivência toda, ela independe... de ser médico ou não. Porque nós somos mulheres, nós somos vulneráveis a todos os desafios que nos é apresentado. Então, se cuide. Quando eu falo nós, mulheres, né, a gente tem que ter nossa individualidade também, independente se você é casado ou não. Né, porque isso nos impulsiona, tanto para você cuidar não só do seu corpo, mas do seu filho, do seu esposo, da sua família, porque a mulher é todo um suporte para a família, né? Então, o ideal é sempre você estar se cuidando, procurando o ginecologista ou um médico mesmo capacitado, para que você se dedique. Porque antigamente, olha só que legal, as mulheres tinham aquela situação onde dizia que os homens viviam menos que as mulheres. E que, de fato, isso é real, isso era real. Há anos, 30, 40 anos, desde os primórdios, né? Os homens eles eram feitos para trabalho, para dar
o suporte para dentro de casa. E as mulheres, elas eram para cuidar do marido e dos filhos, que quando a gente fala assim, ser dona de casa, vamos abrir um parêntese, que não é fácil, você trabalha para caramba. Trabalha muito mais. Exatamente, porque a gente estava falando de educação, a gente está falando sobre o cuidado, o zelo, tá? Enquanto o marido estava saindo para trabalhar, estava ali, enfim, quando a gente fala hoje da profissão, hoje está muito legal, mas antigamente era para construir pontes, para dar, era mais uma força física, bruta, né? Então, eles morriam porque eles saíam para trabalhar e as mulheres não. Mas, ao longo desses anos que se passaram, né, as mulheres, né, vamos dizer aí, conquistaram o seu local, o seu espaço dentro de um contexto de trabalho, né? Mas é como eu disse, a maternidade, a mulher que escolhe esse desígnio, né, de ser mãe, a maternidade ela nunca some, né? Mas ela ocupou um espaço de trabalho. Consequentemente, por que os homens morriam? Eram mais estressados, não se alimentavam bem, não tinham um tempo para gerenciar a sua própria saúde, então ou morriam de hipertensão, diabetes ou de acidentes, a maioria das vezes, né? Então, e as mulheres hoje, ocupando o seu espaço de trabalho, consequentemente tornaram-se também, né, apesar do sucesso, mas gera todo um estresse, um cansaço, uma fadiga. E hoje está tete a tete, né? Tanto os homens quanto as mulheres, porque daí acaba que trabalha muito. Vejo mulheres aí que têm uma jornada de trabalho exorbitante. E Você muitas, é um exemplo disso. Meu, com certeza. Você é um exemplo né? disso. E que tem que Mas cuidar que do ainda consegue se filho. programar, E que ainda né? consigo me programar. A gente Hoje falando está até, ajustado, né? hoje a gente já consegue Mas ajustar, tem graças a mulheres Deus. que, tipo, deixam... Não eu fico tem. imaginando, tem mulheres que têm que deixar os filhos com alguém, porque não tem o Exato. suporte. Eu dou graças a Deus, apesar e aí, dessa... trabalhar de dia, de noite. Isso. Ah, não, gente. E é muito custoso. complicado. Graças a Deus, eu não posso reclamar. Apesar de ser uma jornada bem exaustiva, é puxada, mas graças a Deus a gente consegue nos posicionar e ter pessoas de confiança ao nosso redor e que a gente possa muitas vezes pagar para isso, né? Mas tem mulheres, a realidade da maioria das mulheres não tem esse suporte, nem financeiro, às vezes não tem uma rede de apoio, graças a Deus, apesar da nossa distância, a gente tem, e que as mulheres não têm. Então, imagina, elas acabam não se cuidando, às vezes não tendo tempo, e muitas vezes se depara, quando são casadas, se deparam com uma separação, porque estão mais estressadas. Aí vem aquela questão, baixa de libido, não quer saber de transar, vamos dizer assim. Puxando, inclusive, nesse assunto, quais são hoje os serviços que você oferece dentro da sua clínica hoje de ginecologia e obstetrícia? O que ela é mais focada? Quais são o rol de produtos que qualquer mulher pode buscar dentro do seu serviço? Gabi, tem mais ou menos uns 2 anos, vai fazer 2 anos, que o meu modo de ver a saúde da mulher mudou muito, né? Antigamente, ou desde que eu me entendo, assim, que eu saí da faculdade, é você tratar a paciente que está se queixando disso e daquilo. E era muito fácil, você pegava, você estudou para aquilo, né? Você entende, sabe discernir qual patologia é e tal, e aí você tratava. Só que hoje, com essa minha nova mentalidade, o meu prazer, né, o meu intuito é cuidar da saúde da mulher como um todo, de forma integral. Que legal. Então, o que eu ofereço? Né? Eu gosto de cuidar das pacientes, desde... Né, eu sempre falo, minhas pacientes, elas são de idades diferentes, mas eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar com uma paciente que já é mãe, eu falo, olha assim, traga a sua filha assim que ela menstruar. Porque dali ela já consegue ter um entendimento através de informação para procurar sempre um ginecologista, ou me procurar, que seja, vamos colocar no contexto de me procurar. E a partir dali a gente tem um direcionamento da sua saúde, né? Então, eu sou ginecologista obstetra de formação e cuido também da parte de fazer pré-natal, cuidar desses 9 meses aí até o dia do parto, mas principalmente focado aí na qualidade de vida das mulheres, né? Não só olhar como uma doença, mas também somente a doença, mas numa conversa, né? A minha consulta, por exemplo, ela não dura 15 minutos. Não dá, eu não consigo. E a gente fala, quando a gente conversa sobre isso, eu gosto de saber desde o momento que ela acorda, tudo, entendeu? Né? Desde tudo, porque ali pode estar X questões. Perfeito. Por que exemplo, nem ela não consegue Que nem enxergar. ela consegue. Né? Por exemplo, a gente falou sobre que ainda é um tabu nas mulheres, a parte de falar sobre sexo, né?
Por exemplo, essa jornada de trabalho de uma mulher, eles pegam inúmeras mulheres e às vezes choram dentro comigo, conversando, porque ou estão preocupadas com o casamento, porque sabem que, né, tem esse senso de que, na verdade, o casal se diferencia, o homem e a mulher se diferencia de amizade através do sexo. Isso é uma verdade. Então, se não tiver isso dentro de um casamento, que é altamente importante, é onde conecta corpo a corpo, é aquele que você sabe que você está, entendeu? O corpo e alma entregando ali, isso é o momento. E tem mulheres que passam por essa dificuldade, né? Então, o meu papel ali é sempre orientar, tratar da melhor forma, conversar. E é isso que eu gosto de fazer dentro do meu consultório. Eu ofereço exames, estamos trabalhando também com mulheres em transição, né, de fases, né, saindo ali do contexto de reprodução para um outro contexto, né? Muitas mulheres pensam que quando chegam aí na menopausa... Nossa, como o hormônio muda a vida da mulher, né? Muda tudo. Porque a mulher é o seguinte, ela é regida por 3 hormônios praticamente. Estrogênio, progesterona e testosterona. O homem, como sempre, né, é o mais tranquilo, né? Isso é a testosterona, pronto. Você vai fazer reposição hormonal no homem, é a testosterona. Na mulher, a gente tem que saber em que momento. Até não é simplesmente pegar um implante ou pegar um gel e prescrever paciente. Não, tem um pico, tem exatamente a hora que é melhor aquele hormônio atuar. Então, quando eu estou trabalhando com isso, então a minha visão é essa, de cuidar da mulher em toda a fase da vida. E o bom que você pega, né? Porque daí, aquela filha de paciente, vamos supor assim, o início, né? Que entrou no consultório, que quer uma orientação, que daí, depois de um tempo, começa a querer saber sobre os contraceptivos. Aí passa mais um tempo, vem a fase da gravidez mesmo, geralmente, né? Daí você passa a fase da gravidez, tá? Tem os tanto de filho que quer. E daí, depois de um tempo, antes até do climatério, menopausa, tem aquele tempo que a mulher quer se cuidar, quer ter alta performance, mas ainda também não está ali no climatério, né? Que se enxerga novamente. Sim, a gente sabe, né, que... E aí tem essa fase, que não é nem o climatério, mas também já não é novinha, é uma mulher madura. Isso, e é a fase que eu digo assim, chega nos 35 anos, né, que é onde acontece o maior pico hormonal de produção ali dos ovários, né, o número de folículos, e a partir dali, 35, vai chegando 36, 38 anos, aquela quantidade de hormônios que a gente mantinha já vai caindo, 40, 45, então nessa parte, a oportunidade melhor da mulher se cuidar, não é quando ela chegar também lá nos próximos da menopausa, né? Porque a gente já tá... É tipo assim, tá no fundo do poço. Isso. E a gente pode gerenciar, assim, e a gente pode gerenciar isso desde a nossa idade. Hoje eu tenho 35 anos. Então, ainda tô no pico. E esse é o momento. Eu tenho 36, então tô no pico também, né? Então, quando eu olho para minha paciente, eu olho para ela daqui 10 anos. Como que ela vai estar daqui 10 anos? Então, dá pra gente gerenciar. E não tô falando aqui, meninas, que chegou nos seus 50 anos, não tem mais o que fazer. Não, tem o que fazer sim. Porque você é uma paciente jovem. Mas às vezes o sofrimento é menor, né? Porque às vezes a mulher já chegou, eu vejo assim, a mulher está chegando ali no consultório, por quê? Porque muitas vezes, é o que eu falei, a gente conversou no podcast passado sobre as regras da vida, algumas, né? E uma delas é o autocuidado. E eu acho que eu mesma passei por essa fase ali de pós-parto, porque mulher, eu pelo menos, mas eu acredito que as mulheres gostam de ter muito tudo sob controle ali, né? Porque para a sua vida, parece assim, que para a sua vida estar bem, todo mundo tem que estar bem. Então você acaba muito dando, tipo assim, ajudando todo mundo. É o instinto maternal que a mulher tem. Você ajuda os filhos, você cuida da casa, você faz isso, você faz aquilo, ao mesmo tempo que você está degringolando internamente, mas você está ali segurando a sua onda, porque tem que estar todo mundo bem. E daí você demora muito nesse pensamento, você se perde se perde de você mesma, entendeu? E até acontecer uma chavinha para você falar assim, não, meu Deus, não dá para ficar assim. Não dá para ficar assim. E às vezes chega num sofrimento já no consultório que não precisaria ter.
Mas que a mulher, assim, ela parece que vem demorando. Eu acho que até se igualou a questão de mortalidade com a masculina e feminina, além do estresse e de tudo e tal, é porque a mulher deixa para se cuidar muito tarde já. Antigamente, eu acho que hoje, né, ainda as mulheres são as que vão atrás de exame, de médico, etc., mais até do que os homens, só que esse percentual ele vem diminuindo à medida que você começa a cuidar de todo mundo e passa a se esquecer. Então, por exemplo, eu tenho muitas amigas, tanto, né, da realidade quanto do próprio Instagram, né, que falam sobre isso, que tipo, nossa, mas como que você consegue? Porque eu tô perdida, porque a gente passa por uma fase assim, e você passa por essa fase, você está se deteriorando, as pessoas estão vendo, mas você não consegue ver. Interessante também que a gente carrega muito preconceito ainda do tempo de faculdade, por falta justamente do conceito, né? Médicos como o Dr. André Vinícius, que trouxe o conhecimento da parte hormonal muito mais à tona, com eventos. Sim. Então, eu vejo como as mídias ajudaram muito a gente também a pulverizar o conhecimento sobre a parte hormonal. Sim. E muita coisa que era mito realmente veio a solo e a gente começou a ter mais acesso, mais possibilidades. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. A gente já... Se deixar que a gente vai precisa, falar. É uma inclusive, pena, cair uma para finalizar pena, ele. uma pena. E antes de finalizar, eu tenho uma pergunta final para você. Gostaria que você respondesse essa pergunta, ela é reflexiva, tudo. Mas nesse final de semana, a gente teve a perca do Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos de idade. Uma pessoa extraordinária que marcou gerações. Silvio Santos marcou nossa infância, nossa adolescência, nossa vida adulta. E ele carrega também alguns grandes aprendizados para a nossa vida médica. Por exemplo, a imagem, né? Ele é um profissional em que ele transformou a imagem dele numa imagem realmente de alegria, numa imagem de solidariedade, de felicidade. Então, a gente via que ele era a pessoa onde ele chegava, ele transformava o ambiente em alegria. Sim. Então, se eu pudesse hoje ter um sentimento de aprendizado com ele, é de que, cara, onde você for, seja alegre. Onde você for, realmente, faça as pessoas se divertirem com a sua presença e, ao mesmo tempo, impactando a vida delas. Esse era o Silvio Santos. Sim. A gente teve a oportunidade, nas ruas de um parque da Disney, em Orlando, passeando, a gente encontrar a família Bravanel. Olha que legal. Muito gentil, muito simpáticos, muito legais naquele momento e muito simples. Então, a gente vê também que uma outra pista, um outro sinal do sucesso é que, além de você ser gentil, você ser feliz, é você ser muito humilde, muito simples por onde você vai. Exato. Então, esses foram os grandes aprendizados. A gente formaliza aqui em nome do GL Club Podcast, da Pamela, da Zara, nossa homenagem, nosso carinho, nosso respeito, nossos sentimentos a toda a família e a todos nós brasileiros que perdemos realmente uma das pessoas mais importantes da televisão mundial. Né? E eu nunca vou esquecer uma frase que ele falou, em um vídeo antigo dele, né, onde a gente está se tratando, a gente fala de Silvio Santos, a gente está falando de um cara que mudou a história da televisão brasileira na vida dele, um cara que trabalhava com, enfim... Camelô, né? E se viu uma oportunidade onde as portas foram fechadas para ele. E ele simplesmente se tornou um dono de uma televisão. E uma coisa que ele falou, assim, sobre a respeito do sucesso, né? Que perguntaram para ele, pô, você ganha tanto dinheiro? Ele falou assim, isso é consequência. Porque, na verdade, tudo se lidar com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Aí ele, assim, o cara lá trabalhando e suando. Assim. Então, isso, quando eu vi isso, eu falei, cara, faz total sentido. É isso, é você correr atrás dos seus sonhos e ele é um grande exemplo disso, né? Lamentavelmente, perdemos ele, mas... Ele não morre. Um legado. É um legado. Cumpriu a missão dele, né? Total. Porque, assim, 95 anos. 93 anos, né? Quase um século, né? Impactando, assim, imagina você... Gerações e gerações. Né? Cumprir a sua missão, né? E várias pessoas falarem o quanto você mudou a vida delas. Então, não é para qualquer pessoa, né? Não. E que a gente possa mesmo, né, se inspirar nisso. E é isso, eu acho que isso daí, que com relação ao sucesso, é uma frase muito boa. Eu acho que se ele tivesse vindo até começado, se já existisse a época de tantos cortes na vida, eu acho que ele teria tido muitos cortes para a gente postar, porque é uma pessoa que toda hora que falava, de certa forma, era um ensinamento, um corte. Né? Então, a gente tem que ser... É o que ele falou. Ele tem outro muito bom também, que eu sempre acho também, que é assim, que o bem sempre vai ganhar do mal.
O bem sempre mal, vence o mal. ele é temporário, ele pode até vencer por algum momento, mas que o bem, ele vai acontecer. E quem seria a gente, ele fala, né? Que se a gente não acreditasse nisso, né? Que a gente acreditasse que o mal fosse ganhar o tempo todo. Então, é isso. Quem seria... Imagina, não tinha para que a gente entrar no jogo da vida. Porque se a gente acha que a gente vai perder, por que a gente já vai entrar? Né? E ele fala sobre isso. Pan, pergunta final. Tá? Isso aqui é reflexão. Você pode ser objetiva, você pode ser filosófica, você pode ser superficial, profunda, da forma que você quiser. Mas a grande questão é que o Romeu está com 24 anos de idade, sentado na sala da casa dele, e tem uma caixa que ele acabou de receber de presente, que você guardou essa caixa por esses 20 anos. Ele abriu essa caixa e dentro dessa caixa tem uma carta. E ele começa a ler essa carta. O que essa carta diz? Que mensagem você deixou para o Romeu? Eita! Bom, vamos lá. Na carta diria: filho, nada na vida a gente vai conseguir através de superficialidade. Nada na vida a gente vai ser feliz, de fato, se a gente não tiver Deus no coração. Então, hoje, olhando para você com 24 anos, espero que você seja um homem íntegro, né? Mantenha a sua integridade, tenha perspicácia em cada escolha que você for fazer, seja intencional na sua vida, nunca deixe se levar por pessoas que você não conhece, seja sempre sábio e procure a sabedoria através de pessoas que são mais velhas que você, que já tiveram uma experiência maior de vida, e que a sua mãe sempre vai estar aqui para você, em qualquer momento, conte comigo sempre, e que os nossos momentos eles sejam aqui eternizados da melhor forma possível, e que você hoje encontre aí a fortaleza na sua vida em Deus e na sua família. Conte comigo e é isso. Uau, show, fantástico, Pan. Olha, meu Deus, imaginando 24 anos. Pan, para te achar nas redes sociais, como é que faz? Qual que é a sua rede social? Bom, tem o meu Instagram é doutora Pamela Pimentel, pode seguir lá. Temos também o nosso Facebook, tá? A nossa página lá. Então, nos acompanhe nessas duas redes sociais. Pamela Pimentel. Doutora Pamela Pimentel. Em breve, a gente vai criar um canal no YouTube também. Uau, então, vamos estar aderindo e conte comigo e nos segue lá. Legal. Zá, uma mensagem de agradecimento final aqui para todos? Não, agradecer, como sempre, né? É um prazer estar aqui. Espero sempre contribuir de alguma forma, né? Espero sempre, né, passar de fato o que a gente acredita, né? O que eu acredito, porque eu acho que a vida só vale a pena se for assim, se a gente for se comunicando. E é o que você falou, sempre sendo humilde, que a gente não sabe de tudo, a gente não tem a verdade absoluta. Na verdade, existe assim, a gente vive em busca da verdade. Essa que é a... Então, agradecer a Pamela, que esteve aqui, dizer que é uma pessoa que eu admiro muito, que foi um podcast super legal. Se a gente pudesse ficar ainda mais, a gente ficava mais e mais e mais. Mas dizer que é isso, que eu falei durante todo o podcast, que eu tento agora sintetizar, que eu sempre achei ela muito corajosa e muito... a coragem também de enfrentar tudo, e quando as coisas dão bom, quando as coisas não dão bom, e assumir todas as consequências, e de peito aberto, e é isso. Então, e ser forte. Então, eu acho ela muito corajosa, muito forte, e eu espero que cada vez mais ela consiga, né, alcançar aí o que o coração dela deseja, e sempre ali com um Romeuzinho do lado, né, um menino que está crescendo, né, com a Pamela, mas com a família, né, toda, porque aí, mais uma vez, a gente vê Deus, né, poderia estar sendo lá em Campo Grande, a família está se vendo muito menos do que hoje. Nossa. E a gente pensa, Ariquemes, né, 2 horas daqui é muito perto, né? Então, a gente consegue, de certa forma, estar junto. Nós nunca estamos só. Deus sempre é está isso. com a gente.
parabéns pela relação de irmãs de vocês. Muito orgulho de vocês. Pan, muito obrigado por você ter vindo aqui no GL Club Podcast. Nós fizemos um resumo, um mapa mental de tudo que nós conversamos aqui, com alguns tópicos específicos. Você pode ir nos comentários e baixar, né, Eric? Está disponível ali para você poder fazer uma releitura desse podcast e lembrar dos principais tópicos. Muito obrigado ao Wesley, que faz parte dos nossos bastidores e faz toda a produção acontecer, pela disponibilidade. Muito obrigado ao Eric, que faz um trabalho fantástico dentro do nosso grupo. E a você que nos acompanhou até aqui, nos acompanhe no próximo episódio, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe sua vida. Afinal de contas, começou hoje a melhor fase da sua vida. Um grande abraço e até o próximo. Aê!